Eu sou o Hugo Mello, apresento o canal Mente Chaps. Vou trazer um assunto bem curioso aí. Estou com meu amigo Douglas aqui e eu tenho certeza que através desse papo que nós vamos ter aqui, essa dinâmica, vai ajudar muitas outras pessoas que estão aí com essa mesma dificuldade, que é a questão de saber relacionar, que é algo difícil, porque nós vivemos em um país onde temos várias raças e com isso os pensamentos eles tendem a mudar muito de pessoa para pessoa. Como nós vivemos em um país onde há diferentes etnias, acontece um grande confronto de pensamentos e ideias que acaba gerando ignorâncias. O que é ignorância? É a pessoa ter uma opinião e a outra discordar. Ou às vezes, por que ela discorda? Ou falta conhecimento, ou ela não quer concordar. Eu não quero ver o ponto de vista do outro pensar diferente, mesmo não concordando. É o que o Douglas mencionou a nós aqui, que é o seguinte: mesmo que você não apoie aquilo, mas não custa ouvir e tentar entender o que a pessoa quer passar, aquele ponto de vista. E é isso aqui que nós vamos trazer para vocês aqui hoje. O primeiro relacionamento que a gente deve ter é um bom convívio entre família, que é um dos principais pontos chaves para a sua vida. Por quê? Quem convive bem em casa vai conseguir ter um convívio bom na rua, seja com amigos, primo, namorado, no trabalho, que também é importante. E como dizem, a família é a base de tudo. Onde tudo começa e onde tudo vai terminar ali é na família. É o alicerce para a sua vida, é onde você dá os seus primeiros passos, é onde você vai aprender os pilares importantes para a sua vida. Saber respeitar, saber ouvir, saber ser honesto, que é importantíssimo. Seu nome é tudo. Se você perder sua dignidade, acabou. Para você resgatar aquela confiança, a confiança ela demora muito tempo para você criar. É difícil você fazer a pessoa confiar em você. Só que, para destruir isso, é questão de segundos. Rapidamente. Então, a vida funciona assim. Você tem que saber onde começam seus direitos e aonde termina e começa o do próximo. É também um negócio, saber ouvir, saber a hora de falar, saber como falar certas coisas. Sem ofender o próximo. Porque conselho é bom, mas você tem que saber a forma de abordar. Porque cada um tem o seu jeito. Às vezes o que não te ofende, ofende seu próximo. É uma palavra que eu sempre falo e gosto de mencionar, que é a questão da empatia. Nossa sociedade de hoje falta essa empatia, que é a capacidade de saber colocar no lugar dos outros. Aquilo que tem um ditado que os antigos falam: não faça aquilo que não queira que faça para a gente. Então, isso aí, tanto para gerações mais novas quanto gerações mais velhas, é uma coisa que serve para alertar todos nós que é um grande problema que já vem há tempos. E, infelizmente, eu percebo, principalmente a geração Z, elas estão perdidas nesses pilares que eu mencionei aqui, por causa até mesmo da internet, muitos maus exemplos que a gente vem observando, e essas crianças e adolescentes acabam absorvendo isso até mesmo por falta de orientações dos pais, pelos motivos de hoje ser um tempo onde a gente requer, como é que fala? Está correndo atrás o tempo inteiro daquela correria do dia a dia, aquele capitalismo. Então os pais têm que sair
deixando seus filhos, e não tem aquele tempo mais de sentar, de bater um papo ali entre pai, mãe, filho, para ensinar o que é certo, o que é errado. Às vezes aprender com pessoas lá fora e da maneira errada, isso que é o preocupante. Vocês aí que têm filhos, que sente que o seu filho e tente explicar a ele o que é certo, o que é errado, para ele não sofrer, principalmente lá fora, porque infelizmente o mundão ele é cruel, ele não passa a mão na cabeça. Então, filho que não ouve pai, ele chora no futuro. Porque a rua ensina, mas ensina da pior forma. Justamente, e uma coisa que também me preocupa bastante é de ver pessoas mais novas, com um futuro tão promissor aí pela frente, envolvendo com drogas, álcool, e é uma preocupação. E através desse vídeo que a gente está fazendo aqui, é para alertar os pais mesmo, para supervisionar melhor os seus filhos. Não proibir. A gente não usa proibir os filhos, a gente usa orientar da melhor maneira, ensinando o que é certo, o que é errado. Porque se você proíbe também, aí que ele vai querer fazer. E vai fazer da maneira errada, e vai dar B.O. mais tarde. Porque o futuro de quem não enquadra no que é certo ou é morte, ou é cadeia. Porque se você não segue as normas dentro da sociedade, os parâmetros aceitáveis dentro da sociedade, automaticamente você não vai poder estar em um convívio. E isso vem da base que o Douglas falou, vem de dentro de casa esse convívio. E assim, para aproveitar o gancho do assunto, falar sobre os relacionamentos agora referente a conjugais ali, o namoro, o casamento. Muitas pessoas, às vezes, questionam pela questão de dificuldade de arrumar alguém compatível, mas tudo funciona da seguinte maneira. A principal coisa que vocês devem observar é com quem vocês vão relacionar. Conhecer bem um ao outro. Por isso que tem o tempo de ficar, né, conhecer ali, saber o ponto de vista. Também a questão do namoro, que é uma escola ali para o casamento, é onde você vai saber se realmente há uma compatibilidade. Porque não é toda mente que vai bater. Às vezes dá certo uma amizade, mas não vai dar certo um relacionamento. Existem intenções diferentes. Talvez aquela moça ou aquele rapaz e tal, dão mais certo como amigos. Porque as ideias não devem ser iguais também, que fica até chato. Mas assim, um tanto quanto parecido para dar certo com o casamento. Porque é uma coisa muito séria. Casamento é uma decisão única e tem pessoas aí que casam mais vezes, nada contra, mas deve ser uma coisa decidida com o tempo, na calma, para não dar aquela tacada errada. Para não acontecer igual mesmo, e tem muitas moças e rapazes que acabam envolvendo com pessoas que não devem, às vezes até mesmo por não conhecer bem ali, às vezes apaixona pelo rapaz errado, pela moça errada, porque existe a questão também da falsidade. E às vezes a pessoa não conhece nem a si mesmo e está querendo conhecer uma pessoa nova. O autoconhecer é importantíssimo. Você saber até onde é o seu limite. A questão do equilíbrio emocional, que eu já até fiz um vídeo, vou estar deixando aí na descrição, sobre inteligência emocional, que é uma das principais coisas que devem ter dentro do relacionamento. Principalmente as mulheres, os rapazes, saber ouvir um ao outro, nada de agressividade, que é uma coisa que eu sou totalmente contra, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. O diálogo é fundamental. Se teve alguma dúvida, senta, conversa, tenta resolver aquilo. Não vai achando que se não houver um diálogo, que vai ignorando o que está acontecendo, depois dá errado. E nem agir de cabeça quente para não falar o que não deve.
Justamente. Esse falar que não deve, às vezes acontece, mas ele tem que ser minimizado ao máximo. Ou também, às vezes, a pessoa fala uma coisa e a pessoa entende outra. É a pior coisa que tem. Esses maus entendidos, eles nunca acabam em boas coisas. Então, assim, o que tem que ter? Resumindo, amor, carinho, atenção, respeito, sinceridade, lealdade, cumplicidade, ser fiel, saber o que você quer dentro do relacionamento, saber impor de uma forma positiva a sua imagem, o seu valor. Ninguém está superior, a gente tem que estar equilibrado um ao outro e juntar para somar. E também, tanto a mulher quanto o homem, eles têm que estar ali em todos os momentos possíveis ali para ajudar a pessoa a evoluir juntos. É uma caminhada de mão dada, entendeu? Não pode também contrariar muito, porque se não tiver, ambos estiverem andando em caminhos opostos, esse relacionamento não vai perdurar, ou seja, não vai para frente. Porque são ideias diferentes, são escolhas diferentes. Então, assim, se a pessoa vai viver junto, está ali namorando, é porque ela quer um futuro junto ali. O casamento, como eu falei, é um caminho para o casamento. Então, assim, os dois têm que ter uma meta juntos. É isso, essas coisas que eu citei aí, vocês devem lembrar, essas coisas citadas, vocês devem levar para a vida, principalmente a geração que está chegando agora. Nunca esconda nada dos seus pais, porque isso não é bom. E é muito chato, é muito chato seus pais ficarem sabendo por outras pessoas. E ouça os mais velhos, porque eles sabem o que eles estão dizendo. Não que vocês novos não saibam, mas é porque eles já viveram mais, têm mais experiência. E se previna-se contra as doenças, tenha juízo e saiba amar quem está ao seu lado. E saiba também chamar atenção sem ser de forma agressiva para o próprio bem. Porque feliz é aquele que alerta, que mostra o que é certo, o que é errado, do que aquele que está ali com você só por vaidade, ou seja, só porque você tem status. E carro, moto, isso não compra nada. Aquilo que a gente leva dessa vida é sabedoria, é evolução. Nunca ame alguém pelo que ela tem, e sim pelo caráter dela, que é a principal coisa que a gente tem, é o nosso nome. O caráter é tudo, até mais que a beleza. Porque é o que eu sempre falo, às vezes a pessoa é muito bonita, mas beleza um dia acaba. O que fica? O caráter. Então, vamos saber isso, viver agora mesmo esse 2023. Vocês aí que pretendem entrar no relacionamento, pense bem antes, converse realmente se dá ou não, procura fazer o que é certo. E nunca, um ditado, nunca deixa a chama apagar. Porque desde o momento que acaba essa afetividade, essa falta de carinho, essa falta de atenção, vai fazendo com que o relacionamento tente cada vez mais entrar em declínio. E isso não é brincadeira, pois envolve emoção, envolve tempo. Então vamos aí, saber o que quer, decidir, principalmente para os jovens, os adolescentes. E é isso. Essa é a principal mensagem. Não, a principal mensagem não. Esse é o principal foco que a gente quer passar aí para a geração Z, para a geração X, ou até mesmo Y. Se as diferenças entre as gerações já causam conflito dentro do ambiente familiar, imagine no mundo do trabalho. Nos últimos 50 anos, a tecnologia provocou uma aceleração temporal na sociedade, aumentando a conexão entre faixas etárias e encurtando o tempo de 25 para 10 anos de diferença entre uma geração e outra. Mas afinal, sabe a qual geração você pertence? Vamos fazer o teste. A geração X nasceu entre o início da década de 60 até 1982. Geralmente, para os nascidos nessa época, o mais importante era quitar as contas no fim do mês. Em contrapartida, a geração Y
nascida entre 1983 até o ano 2000, busca conciliar trabalho com momentos de lazer. Mas é na geração Z, nascida entre 2001 e 2009, que encontramos a cara do mundo atual. Ultraconectada, engajada socialmente, ela ocupa os ambientes virtuais e tem grandes ambições na carreira. E aí, percebeu que cada geração tem uma visão distinta da vida e do ambiente profissional? É a partir dessas diferenças que os conflitos podem aparecer. Vale lembrar que há exceções e que os fatores socioeconômicos também interferem fortemente na forma como as pessoas pensam, sentem e se relacionam. O cenário atual proporciona o convívio entre as pessoas que estão ingressando no seu primeiro emprego, seja por um programa de aprendizagem ou de estágio, com profissionais mais experientes. Uma realidade que impõe muitos desafios às diferentes gerações. A geração X tem como potencial a maturidade e experiência, mas precisa se adaptar às novas tecnologias sem ter medo das mudanças. Já a geração Y deve aproveitar suas habilidades para realizar múltiplas tarefas. Entretanto, precisa desenvolver o respeito à hierarquia. Assim como os jovens da geração Z, que devem usar as redes sociais e as tecnologias como grandes aliadas para a produtividade. Ao conviver com profissionais de diferentes idades, desenvolvemos uma visão mais ampla do trabalho, obtendo ganhos tanto para a vida pessoal quanto profissional. Que nunca é tarde para namorar, só que você deve saber fazer suas escolhas para não arrepender mais tarde e vão namorar com responsabilidade para não trazer problemas aí na vida de vocês. Como em todo relacionamento, se você, ainda que não seja casado ou casada, mesmo no relacionamento de amizade, mesmo no relacionamento de pais e filhos, mesmo em qualquer tipo de relacionamento, você precisa saber duas coisas: o que essa pessoa ama e o que essa pessoa odeia. Você vai ver que você não consegue sustentar um relacionamento em que você não sabe o que essa pessoa ama e o que ela odeia, porque às vezes, sem querer, você pode estar repetindo coisas que a pessoa odeia e te afastando emocionalmente dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ao mesmo tempo, você sabe muito bem, e eu usava muito essa técnica quando eu era mais novo com meu pai, se você fizer o que ama, a pessoa se aproxima mais de você, sim ou não? Eu lembro quando nós éramos crianças, meus irmãos, quando a gente queria pedir alguma coisa para meu pai, eles falavam para mim: Tiago, vai pedir para o papai, porque ele escuta mais você. Mas não era que meu pai escutava mais a mim. É que, durante a semana, eu já ia fazendo coisas que o agradava mais. Eu sabia como falar com ele, a hora de falar. Meu pai era militar, chegava do quartel, eu sabia que aquele não era um momento de pedir nada, ele estava cansado, era um momento só de agradecer, de perguntar como foi o dia. Em outro momento, eu fui desenvolvendo desde criança essa habilidade de saber o que as pessoas que eu me relaciono gostam e odeiam. Eu sei exatamente as coisas que Janine, minha esposa, odeia. Tem coisas que ela não gosta, mas tem coisas que ela odeia. Por exemplo, ela não gosta que eu deixe a toalha molhada em cima da mesa, da cama. Mas ela odeia quando ela está falando e eu não estou olhando nos olhos dela, estou olhando no celular, por exemplo, ou olhando a televisão. Então eu sei que se é para ter uma briga, é só ela começar a falar comigo e eu continuar olhando para a televisão. Pronto. Ela odeia isso. Então existem certos limites que você não pode passar no relacionamento. A pessoa odeia aquilo. E há outros que você precisa entender que aquilo ela ama. Então, quanto mais você potencializar aquilo no relacionamento, mais as chances de dar certo aumentam. E hoje, eu quero falar algo que todo ser humano quer saber, porque o nosso maior relacionamento é com Deus. Então, eu quero te ensinar uma coisa. 5 coisas que Deus ama e 7 que Ele odeia.
Imagina, Deus é tão perfeito que você, apesar de não vê-lo pessoalmente, Ele deixou escrito as coisas que Ele ama e as coisas que Ele odeia, para que o relacionamento pudesse dar certo. Então escuta bem, pega papel e caneta, porque essa mensagem é um estudo, é um ensino para que você melhore o seu relacionamento com Deus. Existem coisas que você pede e não recebe, porque pede mal, diz o livro do apóstolo Tiago. Sabe por quê? Porque você não sabe o que Ele ama e o que Ele odeia, então você acaba pedindo coisas que não agradam ao Senhor. Então prepara o seu coração, porque essa é uma noite de você se aprofundar no seu relacionamento com Deus.